Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo número 2 de Psicologia e Direito. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns transtornos mentais, ok? E as suas respectivas classificações. Antes de prosseguirmos, eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer a vocês que o objetivo de aproximarmos a ciência e a psicologia no nosso canal dos assuntos que aqui a gente debate é para promover para você uma visão mais holística, ou seja, uma visão mais ampla da comunicação que tem a psicologia com o direito com uma finalidade comum, qual seja de trazer a paz social da forma mais humana possível. Portanto, nem é nosso objetivo nos debruçarmos sobre a ciência e a psicologia, o que já vai permitir a você entender que nós não vamos nos aprofundar no tema. É importante destacar que a gente está lidando com pontos sensíveis da psicologia nestes módulos que nós estamos trazendo aqui no canal, mas a ideia qual que é? Trazer para você um conceito lato sensu, isto é, amplo, genérico da coisa, sem se aprofundar nela, sem ir muito lá no cerne do assunto, para você entender como é que a psicologia olha determinadas circunstâncias, como é que elas as trata e como é que isso vai se comunicar com o direito. Então, a partir do momento que eu entendo a psicologia, nesse sentido lato sensu da coisa, como é que o direito vai prosseguir então com a sua parte, né, com a pacificação social. Por isso que não vai haver uma dialética profunda sobre doutrinadores, sobre métodos, sobre terminologia utilizada, embora a gente sabe que uma palavra pode fazer toda a diferença quando a gente vai trazer um conceito. Então só queria deixar isso claro aqui para vocês, que o objetivo é trazer um conceito bem amplo do tema, sem se aprofundar nele quando eu falo de psicologia, para ficar mais fácil para você entender como é que ela se comunica com o direito, tá bom? Bom, isso posto, nós paramos no vídeo anterior falando de neurose, psicose e psicopatia, certo? Vamos então entender como é que a psicologia separa esses três níveis de desequilíbrio mental. Bom, na neurose você tem afetividade presente, ansiedade controlada, regras sociais presentes, percepção saudável e, sobretudo, eliminação do quadro. Eliminação do quadro. Isso é neurose. Quando a gente fala de psicose, a gente vai falar do que? Percepção comprometida, afetividade e ansiedade excessiva, dificuldade com regras sociais e eliminação de crise. Não do quadro, mas da crise. Quando nós falamos de psicopatia, do indivíduo psicopata, nós temos uma percepção altamente avançada, nós temos indiferença às regras sociais, nós temos inexistência de ansiedade, ok? Nós temos a minimização do quadro e a minimização, desculpa, de crise, não do quadro, minimização de crise e afetividade ausente. Então, a psicologia separa em três grandes blocos os níveis de desequilíbrio do indivíduo na sua mente para poder classificar se de repente aquele pequeno desconforto que ele tem vai evoluindo, não é tratado, o indivíduo ignora, aquilo começa a ganhar forma, enfim, muitas vezes ele se torna um criminoso na sociedade, ele se torna uma pessoa inapta ao convívio social, ele se torna uma pessoa juridicamente incapaz, tá bom? Então, só para você começar a perceber, por exemplo, quando a gente fala de psicose, normalmente é o cara esquizofrênico, ele tem delírios de realidade e aí ele não consegue perceber a realidade tal qual ela é, ele delira, ele tem alucinações e, portanto, não é uma pessoa capaz de conviver com as pessoas do seu círculo social de forma saudável. O psicótico, ele também tem características não só de alucinações, né, mas ele não tem uma percepção saudável da coisa e ele tem uma dificuldade de lidar com as regras sociais. O neurótico, por sua vez, ele é um indivíduo que normalmente ele é uma pessoa controlada, mas às vezes ele surta. Então ele tem ansiedade controlada, ele tem afetuosidade presente, ele tem uma percepção saudável da vida, ele percebe com facilidade as coisas, ele respeita as regras sociais. Só que quando ele surta,
né, ele tem uma dificuldade aí que precisa ser tratada, e aí minimizar, não, é eliminar o quadro. Você minimiza a crise na psicopatia, mas na neurose você vai eliminar o quadro, tá certo? Pensa no cara que é neurótico, e neurótico todos nós somos em algum momento, a psicologia vai falar isso para nós, ninguém é perfeito, ninguém é pleno. Você vai perceber na neurose o que? O cara que tem o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, o cara que sofre de bulimia, o cara que ele é depressivo, normalmente é uma pessoa neurótica, tem surtos, tá certo? Ele sai do padrão de equilíbrio e aí tem que ser tratado, e esse tratamento vai eliminar aí o seu quadro e não a sua crise, como no caso da psicose, né? Você elimina a crise, e na psicopatia você minimiza a crise do indivíduo, tá ok? Superando isso, vamos falar sobre parafilias sexuais. Um conceito rápido. Na psicologia, a parafilia, ela é o quê? Um desequilíbrio que tem o indivíduo no seu comportamento erótico, caracterizado por uma impulsividade e atos impensados, aos quais ele vai substituir a cópula, que é o ato convencional, por um outro tipo de satisfação, encontrando a angústia em seguida a essa sua satisfação. Então, são requisitos da parafilia sexual: angústia, substituição do ato convencional por outro, início da perda das regras e referências sociais e impulsividade. O Código Penal, agora puxando a psicologia para perto do direito, o Código Penal vai tipificar como importunação sexual, no seu artigo 215-A, esse indivíduo que sofre de parafilia sexual. É o cara que abusa das pessoas dentro dos transportes públicos. Ele encontra satisfação não na cópula, mas em estar ali no momento em que para ele é de extremado interesse e relevância sexual. Tá bom? Tá aí então a parafilia, o conceito de parafilia sexual. Ok? Quais são, então, os transtornos parafílicos, né? Como é que eles vão se manifestar no indivíduo? O transtorno parafílico depende do quadro do cara, como é que ele está classificado. Ele é neurótico, ele é psicótico, ele é psicopata. Na neurose, você vai ter aí o transtorno que se manifesta com o surto. Na psicose, pela comorbidade, e na psicopatia, pela ausência da ideia do que é mal, de que a ação que o indivíduo está fazendo, ela é má. Ele não tem essa ideia, tá ok? Como é que se trata, então, a pedofilia psicótica, que é também um desequilíbrio? Bom, se é psicótica, só pode estar dentro da psicose, você já sabe as regras, né? Percepção comprometida, afetividade e ansiedade excessiva, dificuldade com regras sociais e eliminação de crises, tá certo? Então, na psicose, na pedofilia psicótica, o indivíduo ele sente uma atração por crianças, mas ele sofre uma espécie de fixação a qual tira dele esse senso dele estar lidando com uma criança, e ali prossegue no seu ato pedófilo aí contra a criança. A psicologia assim entende o indivíduo, ok? E aí a gente começa a ter uma ideia então sobre a saúde mental. O que é o indivíduo saudável e o que é o indivíduo não saudável? Muito cuidado. Para a psicologia, o indivíduo saudável não é um indivíduo perfeito. Muito pelo contrário, ele tem sim problemas, mas aí é que reside a diferença. Ele é saudável porque ele sabe lidar com esses problemas e ele busca superá-los. Então ele convive na sociedade, respeita regras sociais, tem uma percepção saudável da coisa, mas ele tem dificuldades, mas ele lida com elas de maneira a tentar superá-las. O indivíduo, por sua vez, que não é saudável, esse indivíduo ele vai sofrer alguns problemas que impedem ele de ter as suas atividades de forma saudável no seu dia a dia. Então ele vai ter problema com memorização, ele vai ter problema com percepção, ele vai ter problemas com excesso de ansiedade, entendeu? Então ele vai começar a não conseguir executar as suas tarefas de forma saudável, porque ele não consegue mais lidar com isso. Então ele é interpretado como um indivíduo não saudável dentro da psicologia, ok? E aí você conhece, né, chega no conceito do adoecimento mental. O adoecimento mental é um desequilíbrio na psique do indivíduo que impede esse indivíduo de fazer as suas atividades cotidianas de forma habitual e saudável. Ele não consegue fazê-las justamente porque ele tem aí um adoecimento mental.
Vamos citar alguns exemplos aqui para você. Você tem o transtorno depressivo, você tem o transtorno de ansiedade, você tem o esquizofrênico. O que é o cara que sofre transtorno depressivo? Ele não consegue lidar com as próprias frustrações, ele recua, ele tem medo, ele não tem coragem de enfrentar os próprios desafios e com isso gera-se uma dificuldade no relacionamento interpessoal, no relacionamento social. O indivíduo tende a se isolar, ele tende a se fraquejar diante das coisas que ele tem que enfrentar. Esse é o depressivo. Quando você fala no transtorno de ansiedade, o indivíduo ele fica numa angústia extrema, naquela iminência de acontecer uma coisa que ele não quer que aconteça, ou que ele quer muito que aconteça, ele não consegue equilibrar isso. Então ele começa a ter uma dificuldade, ele começa a ter insônia, ele começa a ter dificuldade de se relacionar, de conviver com as pessoas, de falar, ele sofre desse desequilíbrio de maneira que impede a sua percepção e a sua atuação saudável da vida. Tá certo? O esquizofrênico, ele é o cara que delira, ele sofre delírios de realidade e enxergando, vendo coisas que acontecem, só que elas não estão acontecendo no plano fático. Ele está vendo, acreditando naquilo, só que não acontece. Então nós temos aqui exemplos de desequilíbrios mentais que são tratados pela psicologia, respeitando aqueles 3 quadros, né, de neurose, psicose e psicopatia, para poder entender como é que está o quadro do indivíduo, da sua saúde mental e encaixar o melhor método psicológico para tratar a solução e concomitantemente fomentando o direito das informações necessárias a partir dos exames psicológicos que se comunicam com o direito para poder fazer ou não uma intervenção jurídica na pessoa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo número 2. Pela atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.